A paz seja com todos. Estava meditando aqui na palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. E no versículo número 6 fala assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Deus falou comigo anteontem sobre restauração. Naquele momento, o povo estava perguntando para Jesus quando seria restaurado o templo, o reino. E aí o Senhor falou comigo em 3 outros textos sobre restauração. A primeira restauração que nós temos que observar encontra-se no livro de Neemias. Quando Neemias ali estava servindo ao rei como copeiro, ele simplesmente, quando ouviu a notícia dos seus irmãos e de Jerusalém, ele se entristeceu, chorou, orou, jejuou e pediu direção a Deus. E assim Deus, ouvindo o seu clamor, ouvindo o seu pranto, simplesmente naquele momento o Senhor deu ordem ao coração de Neemias para ir restaurar os muros que estavam fendidos e as portas estavam queimadas no fogo. Então, nas nossas vidas, a primeira restauração que tem que ser feita são os muros. Muro, ele simboliza fortaleza. Muro, ele simboliza segurança. Muro simboliza limites. E nós muitas vezes estamos com os nossos muros fendidos e as nossas portas queimadas no fogo. Como Neemias, nós temos que chorar e prantear diante do Senhor, jejuar e buscar a sua face e pedir a Deus que venha restaurar os nossos muros, restaurar as nossas portas. Porta significa entrada e saída. O que está entrando em nós, o que está saindo dos nossos corações, na nossa boca, o que está entrando nos nossos olhos, nossos ouvidos. Aleluia. O segundo momento de restauração, após restaurar os muros. O Senhor falou comigo no livro de Esdras. O povo estava exilado há 70 anos na Babilônia. E então se levantou ali no coração do rei Ciro que o povo de Israel deveria voltar e restaurar o templo do Senhor. Esdras foi incumbido dessa tarefa de restaurar os cultos no templo. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios que nós somos o templo de Deus. E quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Como está você como templo? Como eu estou como templo? Será que o templo está de pé? Ou será que foi saqueado, como assim na época de Jeremias, quando Nabucodonosor veio e levou cativo o povo de Israel e por 70 anos ficaram cativos? Será que saquearam os utensílios do Senhor, do templo? A primeira restauração são os nossos muros, são as nossas defesas, são os nossos limites. E o segundo, a restauração do templo. Por fim, o Senhor falou comigo de mais uma restauração, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo número 18. Vai falar ali acerca de Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal. O povo estava ali entre dois pensamentos, o povo não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. E ele fez um desafio e falou que naquele desafio o Deus que mandasse fogo do céu para consumir o holocausto sobre o altar, esse seria Deus. E Elias mostrou para a gente ali a terceira restauração, a restauração do altar,
Ele restaurou o altar pegando 12 pedras, simbolizando as 12 pedras, as 12 tribos de Israel. O Senhor fala que antes de oferecermos o sacrifício, a oferta, temos que fazer uma avaliação em nossas vidas. Se não estivermos bem até com outras pessoas, que primeiro a gente tem que se consertar para depois ofertar. Nós, como altar, temos que ofertar o nosso culto racional. Mas como eu posso ofertar num altar que está fendido, num altar que está quebrado, num altar que precisa de restauração? Oh, aleluia! Meus amados irmãos, nós precisamos sim restaurar nossos muros, as nossas defesas. Precisamos restaurar o templo que somos nós. Restaurar em santidade, porque o Senhor é santo, nós também somos santos, separados para Deus. E separar o nosso altar. A quem eu estou dando o meu culto? A quem eu estou ofertando o meu tempo? A quem eu estou ofertando o meu sentimento? Como está sendo o meu altar? Ele está de pé? O que eu acho interessante naquela passagem de Reis, quando Elias prepara tudo, ele vai lá e ainda derrama água sobre o altar por 3 vezes. Quando a gente olha 3 vezes assim na Bíblia, a gente lembra da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez ali fosse apenas um simbolismo, porque a palavra diz que nós somos lavados, limpos pela palavra, pela água que é a palavra. A palavra do Senhor diz que quando nós temos um encontro com Jesus, dentro de nós fluirá rios de águas vivas. Então ali se jogou água naquele holocausto, no sacrifício. E então Elias fez a oração mais simples que eu já vi e mais rápida. E assim Deus respondeu com fogo. E no livro de Levítico vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, aleluia! Qual é o fogo que está sobre o teu altar? Provém de Deus. Será que na sua oração esse fogo está descendo ao teu coração? Se não estiver, meu amado, minha amada, é hora de restaurar o altar. É hora de buscar a face do nosso Deus. É hora de se humilhar diante da sua presença, reconhecer que somos pó. O homem é pó. A palavra do Senhor diz que sem santificação nós não o veremos. E o que é santificação? Santificação é reconhecer que você é pecador e não querer pecar. Santificação é você se separar para servir a Deus, não se misturar. Santificação é você olhar para Jesus e ver que Ele não pecou, que é puro, que é santo. E olhar para Ele e vermos que nós também podemos ser, porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então nessa noite, nesse momento de reflexão, eu peço para cada um pedir ao Senhor direção. Começa a olhar o que está de errado, começa a buscar diante de Deus aquilo que lhe fez parar, lhe fez cair, lhe fez perder a presença do Espírito Santo. Comece restaurando os seus muros, as suas defesas. Comece restaurando o templo que é você. E por fim restaure o altar, para que Deus possa derramar fogo do céu e novamente aquecer o teu coração, e novamente aquecer a tua vida,
e a unção do Senhor ela vem sobre ti. Que Deus possa te abençoar.